Paz e graça, meus irmãos, nós paramos nesse pedaço. E aos poucos eu fui tendo experiência, né? E ao decorrer também, lendo o livro e aliado também com a palavra, né? Eu percebi que ele poderia fazer mais e que ele não era apenas a terceira pessoa da Trindade, e sim alguém ou uma pessoa realmente, ou o Deus presente, o Deus conosco realmente, que poderia me ajudar muito e poderia fazer muito mais e me ensinar muito mais. E que ele também, como pessoa, também tem algumas características. Ele fala, ensina, testemunha, guia, lidera e proíbe. Ele tem o trabalho de convencer um homem do pecado. Assim como Jesus, ele é o outro consolador. Ele tem sentimentos, emoções, ele possui uma mente, ele tem conhecimento, pode ficar triste, pode ficar feliz, tem afeição, tem sua vontade própria, pode ser resistido, pode ser blasfemado. Ele realmente tem todas as características de uma pessoa. E agora vamos para o próximo episódio da nossa série. Espero que os irmãos gostem. Deus abençoe. Se analisarmos a palavra e voltar ao início de tudo, lá em Gênesis, capítulo 1, verso 27, vemos que Deus fez o ser humano à sua imagem e semelhança. Vemos também que ele falava com o homem todos os dias, e assim revelando o maior desejo de Deus, se relacionar com a criação. Porém, Deus não queria um relacionamento forçado com o homem. Ele queria algo natural e por isso nos fez a sua imagem e semelhança e nos deixou livres para escolher. Porém, nós escolhemos não obedecer e pecamos, e assim o pecado entrou no mundo e nos separou do relacionamento com Deus. Mas, se observarmos o Antigo Testamento, vemos que Deus vem tentando se relacionar com a sua criação de diversas formas e usando homens de Deus, e constantemente nós nos deparamos no Antigo Testamento com versículos do tipo: foi cheio do Espírito Santo, ou o Espírito do Senhor o envolveu e foi cheio. Vemos que o Espírito Santo se manifestava em momentos específicos para executar determinadas obras em algum momento no Antigo Testamento. Mas Deus não se contentava com esse relacionamento distante do ser humano e resolve vir até a terra através de seu Filho. Está escrito em João 10 que Jesus e o Pai são um. Em João, capítulo 1, verso 1, está escrito que o Verbo se fez carne, ou seja, Deus se humanizou, a palavra virou carne através de seu Filho Jesus. E ele passou por tudo o que passamos. Quando batizado, a Bíblia diz que o Espírito Santo pousou sobre ele como uma pomba. Ele foi tentado, como está escrito em Mateus capítulo 4, no campo carnal ou humano. Também foi tentado no campo espiritual. Ele sentiu medo como um homem, se decepcionou, passou pelo vale da sombra da morte, ficou feliz, ficou triste. Ou seja, o Senhor Jesus passou por tudo o que passamos como Filho de Deus e mostrou para o ser humano que era possível viver aqui e ainda no final ir morar no céu. E quando ele estava na terra, ele era o Consolador. Ele intercedia, orientava, conduzia e ajudava os seus discípulos no caminho certo. Porém, Jesus morreu e agora os seus discípulos estavam sozinhos, sem a cobertura de Jesus. Porém, Jesus falava que enviaria outro Consolador que estaria conosco até a consumação dos séculos. E a diferença de Jesus como Consolador é que ele estava na terra de forma externa, porém, ele era ligado no céu como um canal entre terra e céu. E Deus se relacionava com o ser humano através de Jesus.
E no caso do Espírito Santo, ele habita dentro de nós, como habitou dentro de Jesus. Não o Jesus Filho de Deus, mas o Jesus homem. Esse precisava do Espírito Santo para o conduzir. Em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 7, a Bíblia nos mostra de forma bem clara que quem entrega os dons e o manifesta é o Espírito Santo. A Bíblia deixa bem clara que o Espírito dá a cada um para aquilo que for útil para a edificação do corpo e da Igreja de Cristo aqui na Terra. Esse novo mover ficou cada dia mais intenso. E uma vez estava orando e percebi que eu perdi os sentidos e um medo caiu sobre mim. E de repente tive a minha primeira visão. Essa experiência me deixou em êxtase total. Agora falava em línguas e via as coisas espirituais conforme o Espírito Santo me permitia ver. E eu só queria saber de orar, mas os convites para fazer outras coisas vinham de todos os lados, e eu sempre recusava, e quando recusava esses convites de sair de casa para estar no quarto orando, sentia que o Espírito Santo ficava muito feliz, e todas as vezes que escolhia estar com ele, ao invés de ir, por exemplo, para um shopping, praia, chácara ou qualquer outro lugar, ele me levava para viajar no mundo dele, na dimensão dele. E eu nunca poderia experimentar isso dentro de um parque, chácara, praia ou qualquer outro lugar que existe na Terra. E agora, eu dentro do meu quarto, eu começava a orar e o Senhor me permitia ter visões espirituais. E aquilo para mim era algo sensacional, ter visões espirituais, saber os segredos de Deus. Eu sempre me senti indigno de ter visões ou ter experiências com o Senhor através do seu Espírito, porque eu sempre me considerei o homem mais pecador que existiu na face da terra. Mas o Senhor, através do seu Espírito e a tua infinita misericórdia, me permitiu viver experiências maravilhosas. E o Senhor agora me permitia ter visões espirituais. E quando estava dentro do meu quarto, orando muitas vezes sozinho, eu começava a contemplar o mundo espiritual e saber os segredos de Deus. E isso era algo incrível, porque agora eu orava e via o mundo espiritual. Obviamente que conforme o Espírito Santo me permitia ver. E agora, quando os irmãos saíam ou iam para alguma atividade, alguém me chamava para sair, eu já pensava logo, não vou, porque esse momento posso estar com o Espírito Santo. E sempre havia uma expectativa do que ele ia me mostrar. Seria uma visão, seria um sonho, uma experiência diferente. E eu me lembro de começar a ter visões em que estava em países diferentes, como Estados Unidos, África, França e em diversos outros países. Muitas vezes estava dentro de avião. Uma vez me vi dentro de uma embarcação e disse, para onde estamos indo? E o Espírito do Senhor me disse, para uma aldeia. E muitas coisas eu não entendia naquele momento. E o que era interessante é que quando voltava das visões, eu voltava falando a língua nativa do país aonde tinha visitado. Eu me lembro que as pessoas falavam, por que você não sai muito? Só sabe ficar em casa. E mal elas sabiam que eu não saía porque queria estar na presença do Espírito Santo. E o desejo que sentia de buscá-lo era mais forte que tudo na terra. E eu queria estar com ele todos os dias, todo momento, o maior tempo que pudesse. E muitas vezes perguntava a Deus, qual o propósito dessas experiências tão profundas com o Espírito Santo?
E muitas vezes eu chorava pedindo a Deus resposta do porquê Ele me permitia que eu vivesse aquelas experiências, mesmo eu sendo tão falho e cheio de erros. E aqui nós encerramos mais esse episódio e aguardo os irmãos nos próximos episódios da nossa série. Deus abençoe.